Querida deputada Jandira Fegali, que exerce a presidência da Câmara dos Deputados nesse momento, é uma honra tê-la como presidente da Câmara numa sessão tão importante para nós mulheres. Caro presidente Henrique Eduardo Alves, muito obrigada por esse belo gesto e por essa sessão que Vossa Excelência fez questão que acontecesse durante os trabalhos da Casa, numa tarde de terça-feira. Essa é uma prova do seu compromisso com a democracia, com a história, não do nosso partido, mas do nosso país. A devolução dos 14 mandatos aos comunistas não é a devolução dos 14 mandatos aos comunistas apenas, é a reconstrução da história do nosso país, a devolução de uma parte da história do nosso país a todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada pela sua compreensão e pelo seu compromisso. Caro presidente Renato Rabelo, presidente do Partido Comunista do Brasil, caro presidente Marcos Vinícius Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, queridos convidados, familiares de todos os nossos parlamentares cassados, militantes do Partido Comunista do Brasil, militantes das causas democráticas, caros colegas deputados de outros partidos que se encontram presentes nessa sessão solene. São 65 anos. 65 anos foi o tempo que levamos para ouvir na sua voz, senhor presidente, representando um momento diferente da nossa história, um pedido formal de desculpas da Câmara dos Deputados pela cassação desses 14 mandatos. 65 anos é o tempo necessário, foi o tempo necessário para que nós pudéssemos ouvir que foi um erro dessa casa, um erro ter retirado a voz de 14 deputados que representavam ideias e propostas diferentes para a nação brasileira. Eu repito insistentemente que foram 65 anos para que fique guardado na nossa lembrança o tempo que é necessário para que a democracia feche ciclos quando ela é interrompida. Nós não estamos falando de um período qualquer, nós estamos falando de mais de meio século. Nós levamos mais de meio século para ouvir de um presidente da Câmara dos Deputados, presidente Henrique Eduardo Alves, esse pedido formal de desculpas. São 65 anos que nós levamos para ouvir que as lutas desses parlamentares, as lutas que continuam atuais nesse parlamento, eram lutas justas e que aquela cassação e que aquelas 14 cassações foram cassações equivocadas. As lutas trazidas por homens como Abílio Fernandes, meu conterrâneo, líder sindical, defensor dos interesses dos trabalhadores, defensor do direito de greve e da reforma agrária, luta tão atual, hoje a Câmara reconhece como uma luta que era justa. A luta de Alcedo Coutinho, pernambucano, que denunciava os problemas da saúde e defendia a autonomia dos municípios, luta tão atual, hoje é devolvida simbolicamente à Câmara dos Deputados. A luta de Agostinho Oliveira, também pernambucano, operário, que combatia o latifúndio e defendia o direito à greve, hoje, simbolicamente, é devolvida à Câmara dos Deputados. A luta de Marighella, baiano, jornalista, defensor do Estado laico, que denunciava com convicção, vejam só, a violência policial contra os movimentos populares, hoje é simbolicamente devolvida à Câmara dos Deputados. A luta de Claudino José da Silva, fluminense e ferroviário, único negro entre os 328 constituintes que denunciavam o racismo na sociedade brasileira, presidente, é também simbolicamente devolvida à Câmara dos Deputados. Ou a de Francisco Gomes, Gervásio Azevedo, Henrique Oeste, de Gregório Bezerra, que defendia naquela ocasião o voto dos analfabetos, que muitas vezes ainda nós vemos resquícios na sociedade brasileira, vemos os resquícios do questionamento dos votos dos menos instruídos. Naquela ocasião, há 65 anos atrás, havia um comunista que defendia o direito ao voto dos analfabetos
na Câmara dos Deputados. A luta de João Amazonas, que, como disse de maneira precisa e delicada, como não poderia deixar de ser, porque Jandira, além de médica, trazem na alma essa característica. João, que viveu muito tempo e teve a oportunidade de reorganizar o nosso partido, de dirigir muitas gerações. Eu fui dirigida ainda por João quando me filiei ao Partido Comunista do Brasil, e que disse, Jorge Amado, quando da cassação: não esquecerei jamais a figura do Amazonas no comando de nossa bancada, tão reduzida naquela tarde, lutando e vencendo ali dentro a reação. Sua calma não se perturbou em nenhum momento, mas ai daqueles que confundam essa calma com um homem habituado ao combate com falta de energia. Pode ser que alguém se tenha enganado com esse João Amazonas, mas hoje olham para ele na Câmara com um respeito profundo, o respeito que muitas gerações depois aprenderam e nutriram e conviveram e perpetuaram, porque nós estamos aqui também graças a quem reorganizou e que fez com que gerações de outros comunistas pudessem estar presentes. A luta de Jorge Amado, defensor da liberdade religiosa e de todos os cultos, luta tão atual, presidente Henrique Eduardo Alves, desse parlamento, luta que o Brasil vê ressurgir recentemente, tão atual, que vemos os direitos humanos do povo brasileiro sistematicamente passarem pela pauta da liberdade religiosa. A luta de José Maria Crispim, defensor do sistema eleitoral proporcional, e mais uma vez a Câmara debate a reforma política. E a luta de Grabois, líder da nossa bancada. Ou seja, levamos 65 anos para dizer simbolicamente que todos eles são deputados e estão presentes. Estão presentes porque a luta do povo brasileiro passa por todas essas causas, que são causas populares, que são causas democráticas, que são causas daqueles que defendem a liberdade, que defendem o desenvolvimento, que defendem que o Brasil seja um país de todos os brasileiros. Termino citando, presidente Jandira Fegali, porque Vossa Excelência exerce a presidência nessa sessão tão importante, citando uma poetisa comunista de meu estado, Lila Ripoll, que dizia, num breve poema sobre o 1º de maio, em um 1º de maio em que trabalhadoras morreram. Morreram? Quem disse? Se vivos estão. Não morre a semente lançada na terra, se vivos os frutos estão. Centenas de comunistas estão vivos porque a nossa luta é viva. A luta da liberdade, a luta pelo socialismo. Viva o Partido Comunista do Brasil. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.